Como fazer o bom manejo do eucalipto e outras espécies de árvores na integração lavoura-pecuária-floresta na região dos Pampas. Veja agora na capacitação tecnológica. Olá pessoal, meu nome é Jamir Luiz Silva da Silva, da Embrapa Clima Temperado, e nessas duas próximas aulas nós vamos dar continuidade ao tema de sistemas integrados do bioma Pampa. Nas duas primeiras aulas nós apresentamos a caracterização do bioma e chamamos a atenção para a importância das pastagens naturais, assim como dos sistemas integrados para as terras altas, onde mostramos a importância de cada modelo, tanto economicamente quanto socialmente. Também apresentamos na segunda aula a importância dos sistemas integrados para as terras baixas, principalmente em torno da cultura do arroz, que é uma mudança no sistema de manejo de solo. Chamamos a atenção também para a importância dos animais, ajuste de carga animal, capacidade de suporte, assim como estratégias de fertilização e doses de fertilização nos sistemas integrados. Chamando a atenção para a integração, buscando uma adubação sistêmica ou um sistema sistêmico de adubação. Nas duas próximas aulas nós vamos falar sobre os sistemas agroflorestais no bioma Pampa. Na primeira aula, o que nós vamos apresentar é a caracterização e modelo de sistemas agroflorestais para o bioma Pampa, na primeira parte, e na segunda parte nós vamos apresentar a caracterização com espécies florestais que não o eucalipto. E vamos caracterizar os sistemas e vamos trabalhar em cima de modelos mais adequados para as diferentes situações do bioma Pampa. Para caracterizar, nós vamos chamar a atenção novamente da importância do bioma Pampa na produção agropecuária do Rio Grande do Sul. Ele ocupa aproximadamente 63% da área do estado e contribui com próximo a 20% do PIB gaúcho. Ele ocupa uma área de 50 milhões de quilômetros quadrados, 50 milhões de hectares, onde abrange a Argentina, Uruguai e uma parte ao sul do Paraguai. Notem nessa figura do mapa do Rio Grande do Sul, essa cor em verde, que são as áreas de campos, são as áreas de pastagens, né? E a cor mais rosa aqui, que são também áreas de pastagens, as savanas estépidas e as estepes. Olha na próxima figura. São as mesmas situações, na mesma condição, houve uma degradação das áreas de pastagens naturais do Rio Grande do Sul nos últimos anos, em função de manejo antrópico, em função de manejo das culturas e em função da entrada de alguns sistemas de produção que são mais intensivos do que aquele ambiente propõe. Então, pastagens naturais, que lá na década de 80 tinha próximo a 14 milhões de hectares, hoje ocupa 8 milhões e meio pelo último censo, mas do ponto de vista prático está em torno de 6 milhões de hectares, né, nesses últimos anos. Dos sistemas agroflorestais que nós temos trabalhado no bioma Pampa, que os produtores têm utilizado e que a pesquisa tem procurado buscar informação, nós podemos separar aqui, né, alguns sistemas agropastoril, lavoura e pecuária, sistemas silvopastoril, que é o que nós vamos abordar um pouco mais, e sistemas de lavoura com floresta. Já tem algumas empresas utilizando algumas culturas anuais, né, algumas culturas do ponto de vista de cereais, mas assim como também melancia, abóbora, trigo e outras culturas envolvidas dentro dos sistemas florestais. E o sistema que envolve todo o conjunto, né, do ILPF, ou seja, culturas anuais no meio do sistema arbóreo nos primeiros anos e depois a espécie forrageira na sequência, entrando a pecuária. Para chamar a atenção desse sistema de manejo, nós vamos procurar, né, nessa figura aqui, chamar a atenção para alguns pontos da sustentabilidade do ambiente. A importância do componente arbóreo já é bastante caracterizada do ponto de vista de ciclagem de nutrientes, proteção do ambiente, mas principalmente criar um ambiente melhor para os animais, a questão das boas práticas agropecuárias, a questão do bem-estar animal. Nós temos medido no bioma Pampa a questão da temperatura e alguns experimentos a nível de campo dentro da floresta. As temperaturas do período do verão, elas ficam em torno de 3 a 8 graus mais baixo dentro da floresta em relação a fora, e no inverno elas ficam em torno de 5 a 8 graus acima das temperaturas médias do ar fora da floresta. Então isso cria um ambiente favorável
para os animais, mas principalmente cria um ambiente favorável para as forrageiras que estão crescendo ali. Nós estamos numa região que tem muita geada, varia do estado em função da altitude, mas nós vamos mostrar na sequência algumas fotos em sistema silvopastoril que o componente arbóreo protegeu o pasto do efeito da geada. Também chamar a atenção da importância que os animais têm na ciclagem de nutrientes. Então nós já viemos comentando, e nessa aula vamos chamar a atenção um pouco mais forte, dentro do sistema silvopastoril, da importância de ajustar a carga animal, da importância de conhecer a capacidade de suporte de produção dos pastos dentro do subbosque, assim como também chamar a atenção da importância do animal nesse pastejo. Ou seja, a pastagem por si só tem um efeito importante, mas o pastejo em si, né, o animal pastoreando, o animal andando nesse subbosque tem uma importância maior, porque ele devolve ao sistema, ele acelera o processo de ciclagem de nutrientes, desde que eu tenha uma carga animal ajustada. Então isso nós vamos procurar chamar a atenção. E os nutrientes que ficam no solo, via a palhada que vai incorporar, tanto a serrapilheira quanto a palhada, a serrapilheira devido ao componente arbóreo, quanto a palhada devido ao componente forrageiro. É importante que essa palhada tenha uma decomposição, não adianta só incorporar do ponto de vista físico, ela tem que agregar matéria orgânica ao solo, tem que estruturar o solo e tem que criar uma atividade microbiológica melhor para esse ambiente. A carga animal, né, nós já chamamos a atenção, e é importante em qualquer ambiente pastoril que o animal, né, seja uma ferramenta de manejo com um ajuste. Então nós temos que olhar a carga animal que vamos colocar, o produtor tem que ter essa preocupação a partir da capacidade de suporte do pasto. E como é que se faz isso? Mede-se o que o pasto está produzindo. Então pode ser feita uma avaliação visual, pode ser feita uma avaliação cortando algumas amostras e pesando essas amostras, avaliação visual depois de uma certa experiência, pode ser feita avaliação de altura, desde que eu conheça nessa pastagem a densidade, ou seja, uma altura é muito relativo se o pasto, né, dentro do subbosque, ele fica um pouco mais gelado, tem uma massa menor, às vezes a mesma altura tem condições de volume de matéria seca menor. Então é importante que o produtor conheça qual é a produção, qual é a capacidade de suporte, tanto momentaneamente quanto ao longo do ano, ou seja, no tempo. E a partir daí ajustar a carga animal. Normalmente se faz ajuste de carga animal procurando ofertar para esses animais 3 a 4 vezes mais do que ele consome. Ou seja, se os ruminantes vão consumir em torno de 2,5% a 3,5% do peso vivo, em regra geral, nós temos que ofertar para ele de 9% a 12% de matéria seca diariamente e deixar que ele faça a seleção da dieta dele nesse ambiente. Os sistemas que nós vamos mostrar aqui, do sistema silvopastoril, é importante chamar a atenção duas categorias que tem, né? Que a gente tem trabalhado no campo e chamado a atenção dos produtores. O primeiro é um sistema eventual ou um provisório, onde o animal entra como simplesmente uma ferramenta de limpeza da mato-competição, né? Não tem preocupação de avaliar o desempenho dele, não tem preocupação de avaliar o impacto dele, não tem preocupação de medir, né, quanto está produzindo por hectare. A preocupação é usar como limpeza. E nós temos também os sistemas verdadeiros ou permanentes, aí sim, desde o planejamento dos sistemas silvopastoril, o animal passa a ser uma ferramenta importante, como a árvore é, assim como a pastagem é. Então é importante nesse sistema que tenha o planejamento inicial, conhecendo as forrageiras que vamos trabalhar de embaixo, saber quanto que produz, a tolerância à sombra, e assim também como o que o animal come dessa forrageira e quanto que fica disponível para ele. As respostas que se buscou nos últimos anos no bioma Pampa para caracterizar esse ambiente silvopastoril. Primeiro, essa mato-competição e quanto que produz de forragem ali, né? Ou seja, dos sistemas florestais, era muito comentado no final da década de 80 e 90 lá, que a pastagem que via no subbosque era somente uma pastagem nativa com pouca qualidade. Sim, se eu trabalhar com sistemas arbóreos mais densos, sim, mas se eu diminuir o adensamento do sistema florestal, abrir as fileiras de linhas ou trabalhar com populações arbóreas em torno de 500, 600, 800 árvores, desde que atenda também o preceito de uma madeira de melhor qualidade para a produção florestal, se eu trabalhar nessa condição, a produção forrageira pode ser maior. Mas eu tenho que conhecer isso. Então, nós fomos procurar buscar qual é a produção de forragem e o crescimento das árvores. Uma preocupação que se coloca aos animais causa o problema, né? Realmente não causa o problema. Depende do momento de colocar e depende de ter forragem de boa qualidade no subbosque. A produção animal e os danos às árvores, nós temos algumas informações
para fornecer. Se o animal estiver acostumado ao subbosque, é uma coisa. Quando o animal não está acostumado, a gente conduz o pastoreio em cima da qualidade da forragem, ou seja, não adianta também eu deixar um campo nativo crescendo durante 1 ano, 2 anos dentro do subbosque e depois botar o animal a comer. Aí ele vai caminhar porque ele vai ter que selecionar melhor qualidade. E muitas vezes essa qualidade não tem. Então eu tenho que procurar conhecer também a forrageira que eu vou colocar ali embaixo em termos de qualidade. A qualidade do pós-subbosque, animais vezes herbicidas. Os animais pode ser uma ferramenta, quando bem manejado, para diminuir a matocompetição e, consequentemente, diminuir o uso de tratos culturais com herbicidas, né? Ou a entrada de insumos para controlar essa matocompetição. Uso e qualidade da água, e aí a qualidade da água e de solo, nós podemos chamar a atenção, a importância que o animal tem nesse ambiente, né? Em áreas de pastejo, as florestas têm mostrado melhor crescimento do que em área sem pastejo. Em função da matocompetição, em função da fertilidade de nutrientes e da ciclagem de nutrientes, também nesse ambiente já tem algumas informações nesse respeito. Assim como também a qualidade do meio ambiente subbosque. A questão luz, a questão temperatura, a questão velocidade de vento, né? A questão acúmulo de energia fotossinteticamente ativa ali. A questão da temperatura para os animais é muito importante e nós estamos falando tanto bovino de corte quanto bovino de leite. Se for animais leiteiros, mais importante ainda, né, essa questão de temperatura, estabilidade de temperatura e diminuir os picos de temperaturas frias no inverno e quente no verão. Vou mostrar agora alguns estudos de caso e alguns trabalhos científicos em sistemas silvopastoris no bioma pampa. O primeiro trabalho que se fez do ponto de vista conhecer um pouco mais cientificamente foi em cima de um dado de uma propriedade, o Horto Florestal Tipuana, em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, região da Depressão Central, onde se tinha a floresta estabelecida, no modelo convencional preconizado pelas empresas florestais na época, espaçamento de 2x3, que vai dar 1.670 árvores por hectare. É uma floresta muito densa, mas era o primeiro estudo de caso. E lá se avaliou com novilhas, né, fêmeas, quanto que elas cresciam, qual é a produtividade por hectare e que impacto aquele ambiente criava para esse bem-estar animal. Então foi o primeiro trabalho que chegou a se medir um pouco mais desse controle ambiental. A pastagem era nativa e capim-pangola, essa é uma espécie no bioma pampa, mas na região sul do bioma pampa, não na região litorânea, próxima ao litoral, mas na região da Depressão Central, é uma espécie que tem se comportado bem, assim como na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, um pouco afastado do oceano, ela tem se comportado bem também em alguns ambientes pastoris ou sistemas silvopastoris, ambientes de baixa área. Foi pastejado com aqui fêmeas, 45 novilhas, e alguns terneiros que entraram, né, no período de pastejo para ajustar a carga animal. Bom, o que nós queríamos é saber isso aqui, ó, o desempenho animal, que é as últimas linhas que está em vermelho aqui. Então, durante inverno e primavera, que é o período mais frio no bioma, as primeiras informações que se teve foi de animais ganhando próximo a 600 gramas, 567 gramas, num ambiente que a pastagem não era de melhor qualidade, mas é o que tinha. Então, normalmente fica pastagens nos espaços abertos dessas áreas florestadas e também no meio da floresta, né? Mas isso permitiu ao animal, a partir da seleção da dieta, um desempenho de próximo a 600 gramas, que é muito bom. Naquela região, normalmente, em campo aberto, os animais sem campo nativo perdem peso durante o período de inverno. E o ganho por hectare, a produtividade, essa sim, foi baixa, considerando a situação o potencial que pode chegar, mas apresentou um resultado econômico, considerando que é um sistema provisório, ou seja, pode usar com animais. Mas não é bem isso que a gente quer melhorar essa produção. E começamos a trabalhar em cima disso. Em 94, começamos um experimento onde foi implementado para avaliar o desempenho animal, desempenho da árvore, as características ambientais, em 6 modelos de sistemas. População arbórea mais densa e população arbórea menos densa, e ajustando 3 cargas animais, ajustando 3 níveis de oferta de forragem. Nós queríamos ver, dentro do sistema silvopastoril, o impacto da carga animal, tanto sobre os desempenhos dos animais, quanto se teria algum efeito negativo ou algum efeito positivo sobre o componente arbóreo. Então, conduzimos esse trabalho durante 3 anos, na primeira fase, que são os dados que eu vou mostrar aqui. E se repete, gente, do ponto de vista de produção animal, a carga animal, quando se altera a carga animal, o comportamento é o mesmo
do que acontece em pastagens abertas. Ou seja, o melhor desempenho animal fica naquela carga ajustada para manter em torno de 10 a 12% de oferta de forragem. Ou seja, 3 a 4 vezes mais do que o consumo. Agora, claro que o que muda aí é a capacidade de suporte, porque num ambiente mais sombreado o pasto cresce menos. Consequentemente, nós temos que botar menos animais. Se trabalhou com colônia de eucalipto saligna nas populações, nos espaçamentos de 2x3 e de 2x6. A partir do 5º ano se abriu essas populações, se tirou 50% das árvores. De que forma? Uma linha em cada 3 e os outros 30% catado nas piores árvores que tinham nas outras 2 linhas restantes. Então se abriu a população, se reduziu o componente arbóreo para ver se teria a possibilidade de aumentar a produção forrageira no subbosque. Trabalhamos com níveis de ofertas de 6%, 9% e 12%, isso em teoria, e ele ficou muito próximo disso, porque a gente vai ajustando. Eram 12 potreiros de 24 hectares, com tamanhos variando em função da carga animal, e pastejo contínuo com uma carga variável. O que é isso? Ia ajustando a carga em função do crescimento do pasto. E isso que a gente tem procurado os produtores. Usar a carga animal conforme o pasto cresce. Se em alguma época o pasto cresce menos, nós temos que usar menos carga animal. Se o pasto cresce mais, vamos usar mais carga animal. Agora, como é que o produtor na prática pode fazer isso? Primeiro é conhecer qual é o potencial do crescimento daquele pasto no ambiente dele. Isso ele pode medir, isso ele pode buscar na literatura, os técnicos podem, quando elaborar o projeto ou quando der essa informação aos produtores, já levar essa informação. É claro que esse crescimento depende dentro do ano das condições climáticas, mas ele tendo uma noção, ele planeja a área que ele vai usar para o rebanho que ele precisa. Ou seja, qual é a oferta do meio ambiente em termos de forragem produzida e qual é a demanda que o produtor tem. Muitas vezes o que acontece na nossa situação é que os produtores têm animais, cargas a mais do que tem de pasto. E isso é planejamento forrageiro. Isso pode ser planejado muito antes do que o momento de entrada dos animais. Aqui está um detalhe da pastagem, no meio do subbosque de eucalipto. Essa aqui estava com 9 meses depois de plantada as árvores. Isso aqui era uma pastagem de inverno, azevém com trevo vesiculoso, mas o azevém predominou. O azevém, nós já falamos em aulas anteriores, da importância que tem no inverno no bioma pampa. E é uma forrageira que a gente tem, a pesquisa tem trabalhado bastante maneira e os produtores têm usado bastante. E no sistema silvopastoril também ele tem se comportado muito bem. Então esse era o momento que os animais entraram na pastagem. Já estava acima, podia ter entrado um pouquinho antes, mas notem que o volume de forragem e a qualidade dessa forragem é muito significativo. E aqui está o resultado dos primeiros pastejos. Nesse gráfico aqui, nós mostramos, na coluna da esquerda, o desempenho animal, o ganho médio diário, na coluna da direita, o ganho por hectare, a produtividade daquele sistema, e embaixo, na linha de baixo, os níveis de oferta de forragem. Ou seja, lembre que nós ofertamos em torno de 6%, de 9% e de 12% de oferta de forragem. E é claro que isso em teoria, sempre passa um pouquinho. Mas aqui dá para nós ver, quando se ofertou em torno de 6% de forragem para os animais, ou seja, uma carga maior, o desempenho dos animais, que é a curva em vermelho, ficou próximo a 500 gramas. Pastagem daquela qualidade. Quando se ofertou mais forragem, quando chegou mais próximo de 12%, 11%, 12% de oferta de forragem, o desempenho dos animais foi para 1,2 kg, 1,3 kg. Na mesma pastagem, com a mesma qualidade. A carga animal permite nós conseguirmos do animal melhor desempenho ou pior desempenho. Então é importante às vezes chamar a atenção que não adianta o produtor ter uma pastagem boa estabelecida. Se ele ajustar mal a carga, ele vai colher pouco. E isso também permitiu que os animais colhessem por hectare, que a produtividade dessa pastagem fosse com 6% de oferta de forragem, em torno de 130 kg de peso vivo por hectare. Ou, quando ficou na faixa de 10%, 12%, chegou a 240 kg de peso vivo por hectare. Isso no primeiro período de pastejo. Isso com a floresta antes de 1 ano de idade. Isso aqui é na população de 833 árvores por hectare. Nós produzimos 240 kg de peso vivo por hectare na população mais aberta. No segundo
na segunda população ou no segundo tratamento, a mesma coisa, o desempenho dos animais à esquerda, na coluna esquerda, a produtividade da pastagem à direita. E olha que no segundo tratamento com a população arbórea maior, né, o desempenho dos animais variou com 6% de oferta de forragem, variou de 400 gramas, né, até 1,1 kg aproximadamente. E não houve um declínio na curva, ou seja, os animais ainda poderiam ter ofertado mais para ver se houvesse esse declínio da curva de desempenho. Mas mostra que nós temos que ofertar bastante forragem para os animais terem mais desempenho. E olhem o desempenho, a curva em azul é o desempenho, ou seja, com 6% de oferta de forragem, os animais ganharam nessa pastagem 70 kg. Na pastagem do subbosque mais aberto, lá tinham ganhado 130 kg. Então a produtividade foi de 70 contra 130 kg em função da população arbórea. E o máximo que os animais ganharam aqui foi 170 kg, com 10, 12% de oferta de forragem. Na população aberta foi 240 kg, que é o gráfico anterior. Então isso é importante chamar a atenção quando eu penso um sistema planejado. Isso vale para o produtor que vai investir em sistema silvopastoril. As empresas hoje estão, empresas florestais que trabalham no Rio Grande do Sul, têm essa preocupação já, tem alguns modelos de sistemas mais abertos, quando buscam a parceria com o pecuarista. E aqui está as lotações. É claro que a lotação ela vai aumentando no momento que eu diminuo a oferta de forragem. 6% de oferta de forragem, eu tenho lotações altas, variando de 4 a 4,5. E aqui as duas condições são iguais, né? Quando eu tenho maior oferta de forragem, a lotação vem para 2, 2,5. Se nós botar isso aqui em termos de carga animal, ou seja, se trabalha aqui com uma carga animal de 2.000 kg de peso vivo, 1.500 a 2.000 kg de peso vivo, com a oferta de forragem baixa, ou trabalha, né, na faixa de 700 a 800 kg de peso vivo. Eu tenho que saber qual é a carga animal que eu posso colocar. Isso aqui é um modelo de um sistema naquela condição lá. Tem sistemas que trabalham com mais, tem sistema que trabalha com menos.